Pronto, meus nobres. Dia 15/12/2020, 19 horas e 16 minutos. Turma aí, top. Preparatório para o Enem, curso comunitário, coordenador Vitão, Vitão da aprovação. Meus nobres, o slide está aparecendo? Sinaliza para mim se o slide está aparecendo. Pra mim, não. Pra mim também não. E agora? Fala aí. E agora? Tu já falou. Agora tá. Pronto. Então, nós já ouvimos a música, né? Antes da gravação. E eu quero focar só em dois pontos. Semana passada a gente viu figuras de linguagem, um assunto assim muito rico, muito extenso também, um dos maiores que a gente compreende. E a gente trouxe algumas ideias para a gente poder, né, marcar a vida de vocês nesse assunto. Esse texto aí, que é um texto musical, é um texto religioso, tal, o conteúdo é religioso, é o padre Marcelo Rossi, bastante conhecido, mas eu quero focar nessa questão da interpretação e associando aí com as figuras de linguagem. Quando ele diz assim, ó, o impossível ele pode realizar. É uma informação, né, que já cria aí um transtorno, porque se é impossível, não se pode realizar. Ponto. E aí ele vai e reforça no final da música. O impossível ele já realizou. Bom, se você pega esse texto e leva para o sentido literal, não tem sentido algum. Salvo você esteja realmente dentro do conteúdo, dentro do contexto religioso, atribuindo a Deus essa possibilidade de fazer algo que é impossível. Pronto. Mas trazendo para a figura de linguagem, nós temos aí a figura de linguagem chamada de paradoxo, que vem a ser o paradoxo. O paradoxo é quando eu tenho duas informações que são totalmente contrárias, informadas como se fosse uma coisa bem possível. Por exemplo, o impossível ele já realizou. O que é o paradoxo? É você trazer duas ideias que são contrastantes, são diferentes. Impossível e realização. Se é impossível, eu não posso realizar. Mas a música afirma, o impossível ele já realizou. Logo, temos aí na letra da música um paradoxo. Só para deixar o registro gramatical. Vamos lá, que nosso tempo é pequeno e a aprovação está ali. Nosso roteiro de aprovações aí de conteúdo. Estamos em figuras de linguagem, né? Vamos ver um pouquinho dos verbos, alguma coisa de verbo hoje também. Anotações do nosso mascote moderninho. Gente, anotem aí, peguem seus cadernos, anotem um pouquinho sobre verbo, que é um assunto muito rico. Gramática, basicamente, tudo é rico, né? Por que o verbo é tão importante na língua? Ele estrutura toda a comunicação e até você pode dizer assim, a estrutura verbal, a linguagem verbal. O nome verbo é tão importante que até a parte escrita ou falada leva o seu nome. Eu tenho a língua verbal, eu tenho a língua não verbal, eu tenho a expressão não verbal. O texto verbal é o texto de palavras, faladas ou escritas. Quando você classifica o verbo, ele tem uma seguinte definição. É a palavra que varia no tempo, no modo, na pessoa, nas vozes verbais. É um assunto bastante rico. Aí você pode aprender nesse momento aqui três coisas básicas. Por exemplo, as formas nominais. O verbo é um assunto tão rico que ele traz dentro de si três classes gramaticais. Olha, verbo é uma classe gramatical. E o verbo é tão extenso que dentro do verbo tem três classes gramaticais, chamadas aí de formas nominais. A gente chama de GPI, gerúndio, que equivale ao advérbio, particípio, que equivale a adjetivo, e o infinitivo, que equivale ao substantivo. Então, GPI são as três formas nominais dos verbos. Exemplo aí, ó, tá na tela, o gerúndio, discernindo. E o gerúndio ele é fácil, que ele sempre termina em NDO. E sempre dá a ideia de continuidade, discernindo, estudando, observando, perguntando, anotando, aprovando. Gerúndio é show, porque ele é fácil. O P é P de particípio. Tem o regular e o irregular. Vamos falar aqui do regular. O regular tem sempre a letra D. No caso aí, discernido. Olha, e dá a ideia de uma coisa estática, que caracteriza, amado, olhado, observado.
E o infinitivo impessoal, porque impessoal só tem a letra R no final, é discernir, viver, olhar. Então, essas são as três formas nominais dos verbos. Aqui é só uma dica para vocês verem como o verbo é rico e importante para a interpretação e para a escrita também. Gente, qualquer coisa é só perguntar, viu? Mais algumas dicas aqui, vão anotando no print. Agora, print sem anotação depois vira nada, viu? A e A. A letra A, sozinha ali, tem várias classificações. Você tem um A indica no futuro. Daqui a 3 dias, ó, futuro. Tem também um A como metragem. São 8 quilômetros daqui a Itu. Então, cuidado com usar o A, porque ele tem várias funções. HA, do verbo existir, tem a ideia de tempo, né? E tem a ideia de existe. Há dias não o vejo, não, há dias não a vejo. Ó, tempo passado, então cuidado. Esse HA na ideia de passado, né? E o A na ideia de futuro. Então cuidado para não confundir. Tem gente que escreve, às vezes escreve um pelo outro. Há muitas chances de crescer aqui. Quer dizer, existem muitas chances de crescer aqui. Tá vendo? A ideia de existir. E o HA, né, de surpresa, de espanto. Ah, que saudade. Ah, que bom. Ah, outro gol do Flamengo, 4-1 no Santos. Se tiver santista aí, eu peço licença, viu? E o Flamengo detonou. Mas vamos lá, galerinha. Opa, revendo essa imagem aí, só para resgatar um pouquinho da aula passada. É bom a gente começar uma aula nova resgatando informações anteriores. Temos aí a tal bala perdida que personificou, uma personificação. Por que personificação? A bala foi tratada como se fosse humana, né? Recomendo que depois da aula sempre revise, viu, gente? Bom, aí vamos ser mais calmos agora. Vamos tratar um pouquinho mais das figuras de linguagem. Semana passada a gente fez um link aí com literatura no mapa HP. Na metáfora, antítese, paradoxo, hipérbole e... Não, paradoxo foi o último, perdão. E personificação. Então, essas são expressões da figura de linguagem que se atribuem muito ao Barroco. O Barroco é uma escola literária que trabalhou aquela transição ali, né, da cultura mais centrada na religião para uma cultura mais centrada no homem, né? Mas aí literatura dá esse gancho mais forte. Vamos ver mais alguns elementos aqui de figura de linguagem para enriquecer vocês, todos nós, na verdade. Temos aí o eufemismo. Eufemismo é quando você tem um grande problema, uma grande preocupação, mas trata como se fosse algo assim, sabe? Digamos que você tenha ficado desempregado de um tempo para cá, e isso aconteceu muito na pandemia, mas você encara dizendo assim, não, eu não estou desempregado, eu estou apenas de férias por um tempo, sem remuneração. Então, o eufemismo, ele suaviza o problema, ele dá uma informação drástica de uma maneira mais suave. Eufemístico é um jeito de ser. Você suaviza o problema, você não dá aquele terror, não bate aquele terror na informação, você só harmoniza ali. Ironia. Você diz, rapaz, você tá elegante hoje, você parece um elefante. A ironia, você diz uma coisa querendo dizer outra, né? Pode ser vista como maldade, ou às vezes pode ser uma defesa de cada um, não sei. Mas a ironia é um recurso muito usado e com certeza fácil de se perceber. Vamos ver um outro elemento aqui. A metonímia. Estou pegando assim. A metonímia é aquela chamada parte pelo todo. Como assim parte pelo todo? Todos desejam, né, um sonho da casa própria. Você diz assim, rapaz, em breve vou ter meu teto. Fala assim, gente, aquele chatinho, mas só o teto? Não. Obviamente, quando você diz que é um teto, você está dizendo sobre a casa toda. O teto é uma parte do todo. Ah, eu vou comprar um 4 rodas, ou seja, você quer comprar um carro. Então, a metonímia, você dá uma informação, sabe, parcial,
representando uma outra grandeza. Mas eu ouço sempre Luiz Gonzaga. Por sinal, dia 13 de dezembro foi aniversário, seria aniversário de nascimento, né? Foi, ainda é, de Luiz Gonzaga, também da minha mãe, no dia 13. Quando você diz assim, eu ouço Luiz Gonzaga, ao pé da letra seria, eu ouço a música que ele cantou, mas ninguém vai dizer assim. Então, a metonímia é uma forma de você, sabe, simplificar a comunicação. Embora a gente às vezes pense que a gramática sempre complica, e é um discernimento bem justificável, mas a metonímia ela vai simplificar. Neologismo, para a gente fechar aqui esse bloco, neologismo é um neo, novo. Logismo é lógica, pensamento. Então, neologismo é um novo pensamento ou uma nova lógica. Aí você pode dizer assim, vamos falar da expressão que a gente usa muito hoje, o mascarado, né? A gente, de um tempo para cá, a gente é obrigado em lugares públicos a usar máscara. Se você dissesse ano passado a muitas pessoas, rapaz, você é um mascarado, soaria certamente como um insulto. Talvez hoje ainda, porque, né, a mudança semântica ela leva um tempo para alcançar mais gente, embora a gente está num mundo dito conectado. Mas, dizendo hoje mascarado, talvez não incomode tanto, porque realmente é alguém que usa máscara, e a máscara para proteção. Por sinal, não saiam de casa sem máscaras, por favor. Vamos ver alguns exemplos aqui. E é bom anotar, gente. O print só não resolve, não. Vai anotando aí. São 19 horas e 23 minutos. Eu coloquei ali embaixo Eliseu. Eliseu é outro mnemônico para lembrar de duas figuras. A elipse e o zeugma. Vamos logo para a elipse, que está ali com um exemplo. A elipse diz assim, é uma omissão. Como assim omissão? Fomos embora. Se você pensar um pouquinho e for fazer uma conjugação básica aí, nós fomos embora. Cadê a omissão? Nós. Então você, como é que acontece então a elipse? Quando você oculta um termo da frase, mas você pode resgatá-lo tranquilamente na concordância, na combinação. Mas se eu disser assim, nós fomos embora, mas ficamos saudosos. Então, na primeira frase eu usei o nós, na segunda não. Então, o zeugma é isso. Quando você resgata aquele elemento dentro da frase. Então, Eliseu, elipse, o termo não está presente, mas você percebe. E o zeugma, você tem um elemento que você recupera em outra parte da frase. O hipérbato, uma figura de linguagem muito própria aí da escrita. Chegaram à loja os ladrões. O hipérbato, como diz ali, é uma inversão. O que é inversão? Modificação da ordem. Na gramática portuguesa, nós temos aí a ordem direta, que é sujeito, verbo, complemento e adjunto. Sujeito, verbo, complemento e adjunto. Vamos chamar de SVK. 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 Sujeito, verbo, complemento e adjunto adverbial. O hipérbato, simplesmente quando a gente modifica essa ordem. Nesta frase aí, chegaram à loja os ladrões, na ordem direta, que é a ordem até mais fácil para a nossa compreensão, seria assim, os ladrões chegaram à loja. Quem é o sujeito? Os ladrões. Verbo chegaram. Onde chegaram? À loja. Como o verbo chegar é intransitivo, não tem complemento. Então, seria aí o sujeito, o verbo e o adjunto adverbial. Galerinha, aqui um exemplo também de metonímia. Li Machado de Assis. Você não lê Machado de Assis no sentido de, né, aproveitar o conhecimento que ele escreveu. Você lê as obras que ele escreveu, mas, mais uma vez eu digo, a metonímia simplifica a comunicação. Cria mais um imaginário, porque você pode dizer assim, eu li Machado de Assis na ideia de interpretar a vida dele, que é outra conotação. E, por sinal, por falar em conotação, é importante vocês resgatarem, a gente resgatar sempre, aqueles conceitos de conotação e denotação. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Gente, alguma dúvida? Tá tudo tranquilo com vocês? Até agora tá fluindo bem aí as informações. A gente caiu um pouquinho, mas volta aqui. Alguma dúvida?
Nenhuma dúvida. Suave, né, Pedrão? Recomendo a vocês aí, depois eu vou colocar o link lá, tem uma aula do meu aluno Felipe sobre conotação e denotação, uma aula simples, objetiva e direta. Mas a gente vai aqui dar para vocês uma ideia também. Por que é importante saber conotação e denotação? Porque figuras de linguagem trabalham muito a interpretação, força a interpretação. Então, o que é conotação e denotação? Pensa aí no CD. Ó, conotação, C, e o D, denotação. Conotação é mais o sentido imaginário, polissêmico, né? É o sentido variado das palavras. A denotação, pegar a dica de Felipe, é do dicionário, o sentido literal, o sentido real. Vamos usar a palavra porta como exemplo para os dois. Ali tem a porta de saída. Bom, sentido denotativo, porque realmente é a porta pela qual irei sair quando terminar a aula. Mas se eu disser assim, rapaz, 2020, muitos problemas, muitas dificuldades, mas cada um aqui, para estar aqui, encontraram portas. Se não for aquela porta que você entrou e saiu na sua casa, essa outra porta aí tem um significado que é só para você. Então, aí a conotação trabalha a variedade de significados. Claro para vocês? Qualquer coisa é só chamar, viu, galera? Vamos para aquela parte que alimenta a aprovação. 19 horas, 32 minutos, dia 15/12 de 2020. O Enem está pertinho, pertinho, pertinho. A gente já começou já algumas questões, eu vou passar aqui, só para resgatar as nossas memórias. Isso aí está na aula passada, e também está lá no nosso Classroom. Mas eu quero ler com vocês isso aqui, ó. Se eu já li, eu vou reler. Se não li, era para ter lido. Muita gente tem dificuldade na interpretação de poesia, de música, e tem sentido ter dificuldade porque a poesia e a música têm muita liberdade de expressão. O impossível, ele já realizou. Num texto informativo, num texto científico, essa expressão não cabe, porque se eu estou trabalhando com a ciência, uma ciência exata, por exemplo, eu vou dizer que coisas são mensuráveis, né? Ditas mais racionais. Se é possível, alguém realiza. Se é impossível, ponto, não se realiza. Então, a figura de linguagem às vezes quebra aí a sequência lógica da gente. E a poesia, muitas vezes, está cheia de figuras de linguagem, por isso, às vezes, cria um distanciamento. Minha aula é essa ponte, né? Olha, eu estou usando ponte aí como metáfora. Na maior parte dos bons poemas, há alguma espécie de conflito. Gente, gravem bem essa frase aí. Circule, anote, para você potencializar a sua interpretação de música e de poesia. 100% não. Mas um percentual muito grande se você treinar, claro. Como assim conflito? Aí o restante eu não vou ler, vou comentar com vocês. Às vezes no poema fala da briga de um homem e de uma mulher, da disputa entre dois amigos, fala da disputa entre algumas imagens, alguns pensamentos. Então, assim, normalmente, quase sempre, ao ler uma poesia, você vai perceber uma disputa, um conflito. Isso serve para quê? Para deixar você com um caminho mais seguro na hora de pegar um texto poético e ler. Você provavelmente vai encontrar um conflito. Então, fique atento a essa dica aí e treine. Eu vou terminar de ler o resto que eu acho legal aqui. Ó. Às vezes, dois antagonistas, sejam pessoas, imagens ou ideias, são citados e então descreve-se o conflito entre eles. Quando é assim, é fácil de descobrir. Quando está escrito lá João contra Maria, contra Pedro, contra Paulo, é óbvio. Mas muitas vezes o conflito está apenas sugerido e não afirmado diretamente. É aí que entra a sua percepção, compreensão e interpretação. Por exemplo, muitos dos grandes poemas líricos, talvez a maioria, que é interessante você ter acesso a essa informação, fala de conflitos entre o amor e o tempo, entre a vida e a morte,
entre a beleza das coisas transitórias e o triunfo da eternidade. Mas essas palavras podem não aparecer no texto do poema, ou seja, você vai perceber que fala sobre o tempo, mas não está explícito a ideia de tempo. Tem um videozinho, depois eu passo para vocês, um link, mostra a história, o texto fala sobre Maria, ou as Marias, e ele mostra, assim, né, as imagens mostram o tempo passando, como a figura da mulher vai envelhecendo. Então, ali, podemos perceber, entre outros conflitos, a questão da luta contra o tempo, que nós temos a luta contra o tempo. Nesse vídeo também, Maria, o autor mostra o conflito de gerações em relação à chamada independência feminina, ou empoderamento, como é chamado hoje. É um vídeo, assim, muito rico para leitura. Mas vamos lá. Vamos lá que já vimos essas discussões semana passada sobre as figuras de linguagem presentes aí, né? Temos ali uma metáfora e outra metáfora. Metáfora é um elemento rico. Mudando de assunto. Bom, nosso assunto agora, nosso segundo assunto de hoje, vai ter essa imagem como ponto de partida. Mas deixa eu perguntar a vocês uma pergunta, e não se sintam chateados. Ô, meu nobre, valeu pela sua atenção, Pedrão. Obrigado, viu, pela sua atenção. Você não está nem aluno do 8º ano, concluindo o ensino fundamental 2 e presente numa aula para o Enem. Show de bola. Seja sempre bem-vindo, viu? Um abraço na sua mãe também aí. Gente, aquela imagem que está ali no slide, vocês conhecem já? Dá um retorno aí. Aquela imagem já é conhecida de vocês? Pronto. Alguém pode descrever pelo chat ou falando que imagem é essa? Só para a gente... E não é obrigatório ninguém conhecer, não. Não trabalho com essa ideia de obrigatoriedade, não. Pronto. Essa imagem é recente? Não, né? Eu acho que foi de 65, se eu não me engano. Isso. Os Beatles, né? Olha só que coisa... Quando você é famoso, tudo que você faz é glória, né? Glória. O cara atravessa a rua, pronto. A foto aí deve estar valendo uma fortuna. Aí. Mas as outras pessoas normais, os mortais normais, você atravessa uma rua todo dia e ninguém faz uma foto para fazer uma coisa dessa, né? Pronto. Então a gente introduziu bem essa aula agora. O assunto agora é intertextualidade. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. Pronto. Aqui, ó. Qualquer coisa me chama aí, gente. Não tô olhando pro chat agora, não. Então, os Beatles atravessando uma rua, tal. Tem um fusquinha ali atrás, ó. Eita. Bom, olha o assunto agora. Outras personagens, né? Outras personagens fazendo a mesma coisa, resgatando aí uma imagem conhecida. Isso se chama intertextualidade. Quando você resgata uma informação com outras palavras, com outras frases, com outras imagens, mas que deixa sempre aquela ponte, né, ligando o atual com o antigo. O antigo pode ser ontem também. Mas vocês percebam que a imagem dos Beatles aqui, eu não sei quem é o terceiro aí, me perdoe minha ignorância, não sei reconhecer cada um deles, mas me parece que o terceiro, né, ele está com cigarro na mão. Parece que ele está com cigarro na mão. Mas aqui na figura da Turma da Mônica, ninguém está com cigarro. Pelo contrário, né? Magali está chupando uma manga aí. Perdão, uma melancia. Você vê que a intertextualidade trabalha com adaptação. Como são personagens infantis, colocar um cigarro ali na mão de um deles ia criar um problema, ao invés de uma interação com o público. Ok. Olha o conceito aí de intertextualidade. Vou ler só a palavra-chave ali, ó. Diálogo entre textos. Se você estiver estudando assim, tiver conceitos grandes,
Busque palavras que você possa gravar. A gente não é contra memorizar, gravar, mas compreender. Então, o que é intertextualidade? Diálogo entre textos. Não se esqueça que texto pode ser imagem, pode ser figura, pode ser som, pode ser N coisas, certo? Pode ser por meio de citação. Citação é uma frase de alguém. Paródia. A paródia é muito comum no meio do jornal, no meio futebolístico. A paródia você recria um texto fazendo mais uma resenha. A paráfrase, você respeita aquela ideia anterior. E você pode intertextualizar qualquer coisa. Lembrando que tem que deixar alguma recordação do elemento mais antigo. Vamos a questões que levam a aprovações. Dia 15 de 12 de 2020, 19 horas e 39 minutos. Próxima aula de hoje, gente, é com a professora Paulinha, aula de biologia, aula top. Vou dar aquele tempinho para vocês lerem aí, aquela leitura silenciosa. Olha a seta do enunciado, leia o enunciado com calma e escolha uma das opções. Não estou olhando para o chat, se alguém precisar falar, preciso que... Ou pode mandar também no zap aqui, se não quiser, né? Eu estou com o WhatsApp aqui de boa. Ajuda a gente a interagir também. Dá um tempinho para a leitura silenciosa de vocês. Observando com calma aí. Vamos interagir aqui. Então, o enunciado, que é o principal elemento da prova para você, para todos nós, na verdade, é quem vai te contextualizar a sua aprovação. Tem uma imagem em cima, eu dou prioridade a ler o enunciado, depois a gente lê a imagem. Normalmente procedo assim. Na criação do texto, ó, que está em cima é um texto, o chargista Lott usa criatividade, ou criativamente, um intertexto. Ele já está te dizendo, está sendo usado um intertexto. Os traços reconstroem uma cena de Guernica, painel de Pablo Picasso. Lembrando que Picasso trabalha muito com a questão das imagens, da estética, da geometria, que retrata os horrores e a destruição provocados pelo bombardeio a uma pequena cidade na Espanha. Na charge, aí eu preciso lembrar que uma charge é normalmente um texto que critica algo. Então, quando eu ouço a palavra charge, há uma crítica. Isso às vezes pode levar até a resposta certa logo. Publicada no período de carnaval, recebe destaque a figura do carro, elemento introduzido por Lott no intertexto. Olha lá, ó. Além dessa figura, a linguagem verbal contribui para estabelecer um diálogo entre a obra de Picasso e a charge. Ao explorar, então, essa recriação aí, esse feito que tem a linguagem verbal e a linguagem não verbal, explora qual informação. Aí você vai dar uma olhadinha, letra A, letra B, letra C, letra D, letra E. E a gente volta daqui a alguns segundos. Escolham, não esqueçam de anotar esse material no seu caderno para deixar o seu caminho de aprovação traçado. Letra A falou sobre trânsito no feriadão. Letra B trabalha aí essa questão do... Deixa eu ver aqui, uma expressão-chave. Com o emprego da forma verbal ele ressalta isso. Letra C trabalha a ideia do trânsito. A letra D destaca o sempre. E a letra E destaca aí o quadro dramático. Deixa eu ver se tem alguma resposta no chat. E aí, galerinha, sinalizem aí o que vocês acham de resposta certa.
ou no chat aí para a gente poder interagir com vocês, ou não deixem de anotar essas suas respostas. Vamos ver aí? Olha só a resposta certa, letra E. Uma expressão polissêmica, e aí grafe bem a palavra polissêmica, polissemia são vários significados. O quadro dramático, remetendo-se tanto à obra pictórica, desenho, quanto ao contexto do trânsito brasileiro. Você vê que o enunciado aqui te encaminhou para essa letra E. Falou do carnaval, falou do transtorno, falou de Picasso. E a letra E retrata bem o enunciado. O enunciado ele vai te dar o caminho certo da aprovação. Palmas, vamos para a próxima questão. Olha, um texto poético. Então, quem tem assim a cisma da poesia, vai aproveitando essas aulas para poder diminuir essa tensão. Eu estou numa prova, a prova do Enem é uma prova que trabalha com sociedade, com senso crítico, é uma prova que quer que as pessoas vivam uma vida melhor. Pense esses valores que a prova tem, que isso vai te construir uma zona de conforto em relação às respostas. Porque o Enem trabalha com o que está na LDB, está na Constituição, e ambas, as leis, querem que a gente viva uma vida melhor. Seja um cidadão de bem, seja um cidadão, que ser cidadão é de bem. Vamos lá. Ao estabelecer uma relação com o texto bíblico, olha, nesse poema, o eu lírico identifica-se com pote cru. Por quê? Nossa, mas eu não gosto de Bíblia, eu não gosto de religião, não gosto nada disso. Não é obrigado a gostar, mas é interessante compreender o papel de vários elementos sociais na tal sociedade que a gente vive. Então, para vocês lerem aí silenciosamente. Sempre passando rápido, são 19 horas e 46 minutos. Tenta ver aí suas possibilidades de resposta. Se alguém puder ler o texto, eu agradeço bastante. Olha só o primeiro verso. Como a gente trata de poesia, cada linha é um verso e o conjunto aí chama estrofe. No texto em prosa, cada linha é uma linha e cada conjunto é parágrafo. Olha só como começa o primeiro verso. Pote cru é meu pastor, ele me guiará. Você pega uma Bíblia e vai dizer assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ou em nada me faltará, talvez mude aí de traduções, se eu não me engano. Então, a primeira linha aí já te dá aquela ideia do intertexto. O que é o intertexto? Quando um texto se apropria, se lembra, te faz linkar outros textos. Ele está comprometido de monge. De tarde, deambula no azendal entre torsos de cachorro, trampas, trapos, panos de regra, couros, de rato de ao podre, vísceras de piranhas baratas, alpinas, dálias secas, vergalhos de largatos, linguetas de sapatos, aranhas dependuradas em gotas de orvalho, etc, 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 etc. Pote cru, ele dormia nas ruínas de um convento. Foi encontrado em osso. Ele tinha uma voz de oratórios perdidos. Você vê que o primeiro ponto do texto, a primeira linha, ele te dá o link realmente com o que está na Bíblia, mas o restante, ele mistura N informações. Mas esse pote cru aí, que é uma palavra-chave do enunciado aí, transmite que ideia? O poeta dá voz às oratórias, o poeta guia para a salvação, guiado para a salvação, ele fala de uma conexão entre ruína e tradição, sobre descoberta, ou sobre a insignificância das coisas.
Qual seria a resposta que você se apropriaria aí como resposta certa? Eita. Opa, pronto. Já sinalizou uma letra. Vamos ver, viu, Ellen? Erlen, na verdade. Ó, letra D, letra E. Essas dúvidas são bem-vindas. Quanto mais aqui, que a dúvida vai gerando aí mais conhecimento. Mais à frente vira certeza e aprovação. Ó. Quem colocou a letra D diz assim: necessita de um guia para a descoberta das coisas da natureza. Letra E, que é a letra certa, acompanham na opção pela insignificância das coisas. Você vê que o texto aí trabalha muito as coisas mais simples, mais né? Pote cru. Bom, qual é a grandiosidade que se tem, né, culturalmente, de um pote cru? Aí fala de vergalhos, largatos, alpinas, vísceras. Então, assim, o texto valoriza realmente as coisas que são chamadas de insignificantes. Roberto, mas a letra D que eu coloquei, estou completamente perdido, não. O texto realmente dá uma ideia de descoberta, mas a letra E comporta melhor a resposta. A gente pode dizer assim que a letra E já tem a letra D na sua ideia. Galera, tudo bem com vocês aí? Alguma dúvida até agora? Tá tudo tranquilo? Tudo ok? Suave, né? O tempo hoje vai passar mais rápido ainda, que o tempo é menor. Tem uma aulinha nesse instante. Experimentar um pouquinho do ensino EAD. Eu acho que essa é a nossa penúltima questão, última ou penúltima questão. Mais importante é que a gente valorize a aprendizagem, né? Dá um tempinho para vocês fazerem como vocês quiserem aí. Não vou dar um tempinho, não, vou fazer que nem outro. A figura é uma adaptação da bandeira nacional. Olha o enunciado. Gente, ler o enunciado é o caminho mais seguro que você tem para aprovação. O uso dessa imagem no anúncio tem como principal objetivo, então, assim, ele está te dizendo que a bandeira foi adaptada. Hein? Já tem aí aquele assunto que cai no Enem: intertextualidade. Posso adaptar música, posso adaptar imagem, desenho, frase, pronto. O uso dessa imagem no anúncio, opa, já tem uma plataforma. Onde é que está essa adaptação? No anúncio. Um texto publicitário. Logo, né, ele quer realmente demonstrar algo para alguém. Outra dica importante, olha só como começam as respostas: mostrar, criticar, informar, alertar, incentivar. Pense que a prova do Enem, ela tem como ideia criar um sujeito crítico, questionador, ou perceber que esse sujeito já foi formado no ensino médio. Exame Nacional do Ensino Médio. Eu digo assim, é necessário entender o mundo. É uma elaboração aí do Enem. Pensem em a resposta, dá um tempinho. Feche com chave de ouro essa aula de hoje, você acertando e compreendendo. E se não acertar, que compreenda como fazer em outros momentos. Eu sinalizei para a professora Paula que seria mais cedo, e ela deve começar mais cedo a aula dela, mas aí eu vou só, quando concluir, sinalizar para ela, viu, gente? Deixa eu aproveitar e até mandar um recado para ela, para ela ficar a postos.
Bora ver, galerinha. O que vocês vão sinalizar? Eu já avisei a Paulinha que a gente está concluindo aqui. Deixa eu voltar aqui e ver se alguém colocou alguma letra aí no chat. Olha. Olha, vamos ver, vamos ver. Aula gravada, não esquece não que vocês podem depois... Opa! Meu trunfo aqui nem funciona, viu? Olha que coisa massa. Fechamos com chave de ouro. Então, eu quero deixar uma dica para vocês. E aí, amanhã a gente vai dar essa aprofundada nessa ideia. Quando você estiver lendo a prova do Enem, perceba que ela quer de você perceber em você um comportamento aprendido no ensino médio. Senso crítico, humanitário, de igualdade, de respeito. Então, normalmente as questões vão beirar nesse caminho. Olha a resposta certa. Alertar a população para o desmatamento da Mata Atlântica e fazer um apelo para que as derrubadas acabem. Realmente, isso é um assunto gritante, ou seja, é esta questão que a gente tenha um comportamento, um olhar o quê? Em relação ao meio ambiente. Que a nossa inteligência ambiental esteja aí nessa questão aguçada. Show de bola, viu, galera? Tem alguém chegando? Valeu, meu nobre. Obrigado pela atenção, viu? Gente, a gente está encerrando hoje nossa aula, viu? São 19 horas e 57 minutos. Eu avisei você no começo que seria um pouco menos tempo hoje. Ô, Manuele, obrigado pela sua atenção. A gente já está encerrando a aula, porque eu vou ter uma outra aula agora com... Vou na parte de aluno agora, num cursinho. Curso para professor digital. E, Manuele, mas a aula está gravada, depois pode resgatar. Assim que eu puder, eu mando para vocês. Ô, Ellen, valeu pela atenção de vocês. Então foi curto, mas valeu a pena, não valeu? Finada. Mas a aula tá gravada, viu, Manuele? E mais tarde eu passo o link para vocês. Mas amanhã eu vou estar com vocês também, dando continuidade a esses assuntos, essas questões também. Tá bom? Está encerrando aqui hoje, dia 15/12/2020, 19 horas e 58 minutos. Tratamos um pouquinho de figuras de linguagem e também de intertextualidade. Pronto. A professora Paula já está quase entrando, viu, gente? Você não ficar tempo aí ocioso, não. Obrigado, Manuel, pela atenção. Vai desculpa nem ter saído mais cedo, porque realmente eu estou fazendo um curso aí, eu não posso perder essa informação que é como ser professor digital, que a gente vai trabalhar nesse ramo aí, provavelmente, por um tempo. E aprender sempre é importante. Valeu pela atenção de vocês, galera. Deixa um like lá no nosso canal, dá um curta, compartilhe. E esperem a aula da professora Paulinha, professora de Biologia. Amanhã estarei com vocês. Interromper gravação. Interromper verbo transitivo direto. Gravação, complemento verbal, objeto direto.